Iniciante. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Cálculo 1. O assunto da aula de hoje vai ser polinômios. Então, eu vou começar a apresentar o slide aqui. Então, vamos lá. Pronto. Então, aqui está, né, a capa. Pronto, o assunto, né, polinômios, né, a gente vai dividir aqui, né, em várias partes, né. A primeira parte a gente vai definir o que é um polinômio, depois vai definir o grau, né, de um termo de polinômio, para em seguida definir, né, o grau de um polinômio. Aí tem o conceito de termos semelhantes, né, e termos semelhantes, que a gente vai precisar para definir as operações que vem na sequência. E por fim, né, vem fatoração de polinômios. Então, dando sequência. Então, o primeiro conceito é o conceito de polinômio. Então, a definição de polinômio é a seguinte: um polinômio é uma expressão que pode ser escrita como um termo ou uma soma de termos da forma a vezes x1 elevado a n1 vezes x2 elevado a n2 reticências vezes xn elevado a nm, né? Então aqui a gente tem m fatores. M fatores. Então cada fator é uma potência de alguma variável. Então, não está escrito aqui, mas é importante que fique claro o seguinte: cada um dos NI, né, digamos assim, que é o N1, N2, N3 até NM, né? Então, cada um dos NI é um número natural maior, é um número natural maior ou igual a 1, ou então o número 0, né? Se um desses expoentes for 0, né, aí se resume a uma constante, né? Fica x elevado a 0, que dá 1, vai ficar a vezes 1, que dá a, né? Então eu tenho esses índices, todos eles, no conjunto dos números naturais. Pronto. Quando eu explicar o que está aqui, antes de passar. O termo A é chamado uma constante, né? E todos esses símbolos, né, que aparecem, né, que são os fatores, né, são as variáveis, né? Os fatores dessa expressão que está aqui são as variáveis. Eu vou passar. Pronto. Aí, ó, um polinômio de um termo, ele é chamado de monômio, né? Então, uma primeira definição. A gente vai ver exemplos. A gente pode ter, né, combinações, né, dessas expressões. No caso, a combinação através, né, de soma. Soma ou subtração, né? No caso, a soma já engloba tudo, porque esse A pode ser positivo ou negativo. Então, se tiver dois termos, é binômio. E se tiver três termos, é chamado de trinômio. Então, a gente define, né, até quando tiver três termos, né? De forma geral, a gente chama de polinômio. Então, exemplo, tem esse exemplo aqui, né? São exemplos de monômios, né? Então, o 5 é um monômio, é uma constante, né? Então, um termo constante é um monômio. Eu tenho outra constante aqui, né? Nesses dois aqui, eu tenho dois monômios constantes, né? Aqui eu tenho um monômio com uma única variável, né? E aqui também. Nesse aqui eu tenho um monômio com duas variáveis, e nesse aqui eu tenho um monômio com quatro variáveis, né? Não está escrito aqui, mas uma coisa importante é o seguinte: o A, né? O A, ele é chamado de coeficiente, né? Coeficiente do monômio, né? Coeficiente do termo.
Então, o A, né? Então, passando aqui, vamos lá. O que mais que vem? Vem um exemplo. Então, esse outro exemplo aqui agora é para explicar os binômios, né? Então, eu tenho aqui vários binômios. Então, os binômios, né, são separados, né, por soma ou subtração, né? Porque a subtração, ela se encaixa, né, de forma geral como uma soma, né? Já que o A pode ser negativo. Então, passando. E tem, nesse outro exemplo, os trinômios, né? Tem cada exemplo, né, que é dado cada item aqui do exemplo 3, né? Cada polinômio tem três termos separados, né, ou por uma soma ou por uma subtração. Aqui eu posso fazer a relação de sinal, foi um erro de digitação. Então, mais por menos é menos, né? Então, depois eu corrijo e coloco em siga A. Pronto. Então, passando. Então, vimos a definição de polinômio. Agora a gente vai trabalhar para definir o conceito de grau de um polinômio. Então, para isso, inicialmente, precisa definir o grau de um termo. Então, o grau de um termo em um polinômio é o expoente da variável, né? Ou, se houver mais de uma variável, vai ser a soma dos expoentes das variáveis. Então, a gente vai ver exemplos. Então, passando para o próximo. Se não houver variáveis em um termo, ele é chamado de constante. E o grau do termo constante é zero, né? Por definição. Então, exemplo. Então, o que está definindo o grau, né? É isso aqui, ó. A soma dos expoentes das variáveis, né, que aparece. Se só tiver uma variável, é o expoente da variável que aparece. Então, passando. Exemplo, aqui só tem uma variável. Então, é o expoente, né, da variável, né, que é 8. Então, aqui eu já tenho três variáveis, né? Então, a gente soma os expoentes. Então, eu tenho aqui 1, né? 1 mais 2, que dá 5, né? Nesse aqui é um termo constante, né? Um polinômio constante. O grau é zero. É um monômio, né? Também. Pronto, aí o grau de um polinômio, né? Vai ser o quê? Vai ser o maior grau entre todos os termos, né? Quando a gente olha individualmente, o termo que tiver o grau maior vai definir o grau do polinômio. Então, exemplo, aqui eu tenho três termos, né, nesse polinômio. Então, qual deles tem o grau maior? Então, o primeiro aqui, né, tem o grau 4, esse outro tem o grau 2, e esse terceiro aqui tem o grau 0, né? Então, o maior grau é 4. Então, o grau do polinômio vai ser 4. Nesse outro aqui, né, quando eu olho para esse termo aqui, o grau é 5, né, porque a gente soma os expoentes das variáveis. E esse outro aqui, o grau é... Desculpa, está errado. O grau não é 0, não. O grau é 4. 0 seria o grau da constante, né, que é 3. Então, qual dos dois termos, né, vai ser maior? Então, o primeiro termo aqui tem o grau maior, né, então ele define o grau do polinômio. No próximo exemplo, né, eu tenho um polinômio com 4 termos, cada um deles tem grau 3, vocês podem verificar, então, consequentemente, o polinômio também tem grau 3. Dando sequência, vamos agora definir o que é termos semelhantes. Dois termos ou mais, né, ou mais termos são semelhantes se eles são constantes, né, aí, ou se tem as mesmas variáveis elevadas aos mesmos expoentes, diferindo apenas, se for o caso, em relação aos coeficientes. Então, são essas duas condições aqui, que definem a semelhança de termos, né, de um polinômio. Então, por exemplo não, só para definir ainda esse outro conceito, dissemelhante. Então, dois termos são chamados dissemelhantes, né?
quando eles não forem semelhantes. Então, se a gente sabe, né, classificar dois termos, né, semelhantes, sabe dizer se eles são semelhantes, então tem que saber também dizer quando eles são dissemelhantes, que é justamente quando não é semelhante. Então, exemplo. Pronto, aqui eu tenho uma única variável, né, que é x, nos dois termos. E essa variável está elevada à mesma potência, ao mesmo expoente. Portanto, os termos são semelhantes. Aqui também, né? Eu tenho x elevado a 2 e x elevado a 2, né? Nos dois termos. E eu tenho y elevado a 1 e y elevado a 1. Consequentemente, os termos são semelhantes. Não interessa o coeficiente, o que interessa é se coincidem os expoentes das variáveis, de todas elas, né? Correspondentemente. Nesse outro aqui, já não vai ser semelhança, a semelhança vai falhar, né? Porque x está elevado a 1 no primeiro e elevado a 2 no segundo. Então, falhou uma variável, já pode concluir que são dissemelhantes, né? Conforme o conceito dado acima aí. Soma. A soma ou adição, né, de dois polinômios é obtida, né, por combinação de seus termos semelhantes. Aí a gente vai usar as propriedades dos números reais, né, propriedades associativa, distributiva, comutativa e assim por diante. E as propriedades das operações. Pronto, a ordem não tem importância, né, na maneira que a gente escreve o polinômio. Mas polinômios de uma variável geralmente são escritos por questão de organização, né, por ordem decrescente dos graus dos seus termos. Ou também, né, aparece às vezes escritos na ordem crescente. Por exemplo, né, a ordem decrescente que fala é essa aqui. Então, da maior potência, né, pega o primeiro termo que tem maior expoente, depois vem o termo que tem maior expoente, né, excetuando, né, isso aqui, né. Depois vem o termo de grau n menos 2, né, se ele tiver um coeficiente não nulo, né. Se ele tiver um coeficiente igual a zero, não precisa colocar. E aqui, né, e assim vai, né, passo a passo, até chegar no termo de grau 1 ou, por fim, no termo de grau 0. Então, exemplo, se eu tenho o polinômio 2 mais x elevado a 3 mais x, né, mais x elevado a 4, né? A pessoa pode escrever assim, né, mas se a gente mantiver tudo bagunçado, né, em todo momento vai ficar muito complicado da gente organizar os raciocínios, né? Então, a gente escolhe um padrão. Ou a gente adota, né, do maior grau para o menor, ou adota do menor para o maior. Então, vamos seguir o que está aí no exemplo. Eu posso colocar, por exemplo, nessa forma que está apresentada aí, x à quarta, né, mais x à terceira, mais, né? Pronto. Não aparece o termo x ao quadrado. Ele existe, só que ele vem acompanhado do zero. 0 vezes x quadrado é zero, não altera a soma. Então não preciso colocar. Então eu posso colocar o x, né? E o próximo é o termo constante, que é 2. Pronto. Então essa é a forma padrão desse exemplo aí. Pronto. Então, aqui é só formalizando, né, que essa forma, o autor, né, que eu estou usando como referência, denominou como a forma padrão. Outros autores consideram, né, do expoente de menor grau, né, para o expoente do maior grau, né, começando do A0, depois vindo a 1x e assim por diante, né. Então, quando o polinômio está na forma padrão, né, o grau dele é n, né, porque na forma padrão a gente considera o coeficiente AN
diferente de zero. Porque se o coeficiente a n for igual a zero, então não precisa nem colocar esse termo, né? Aí não precisa nem colocar, aí só coloca, né, os termos de grau, desculpa, os termos com coeficiente não nulo, para poder identificar, né, o grau, né. Exemplo, eu tenho aqui uma soma, né, a gente estava nessa definição aqui, a gente apresentou dois conceitos, o conceito de soma e o conceito de polinômio padrão, né, de forma padrão de um polinômio, forma padrão. Então aqui vamos exemplificar a soma, né. Então, observe que esse primeiro polinômio está na forma padrão e esse também, né? Então, como é que a gente soma? Então, eu vou pegar, colocar... eu vou juntar esses dois termos de grau 3, né? Aqui eu já fiz direto. E já coloquei, né, o x elevado a 3 em evidência. Então, quem é o coeficiente de x elevado a 3, né? Nesse primeiro polinômio? É 1. Então, coloquei 1. Aí aqui, ó, eu faço a relação de sinal. Mais por menos, né, dá menos. Aí eu pego agora, coloco, né, o 5, né, que é o coeficiente que acompanha, né, depois de fazer relação sinal, né, vai ficar só o 5, aí eu fecho parênteses, pronto. Então aqui eu tenho, a gente olha para o resto dos dois polinômios, não tem mais nenhuma potência com expoente 3, então a gente já pode colocar dessa maneira aqui, né, para potência x elevado a 3. Então eu vou apagar isso aqui para não ficar esse negócio bagunçado. Então vamos lá para o segundo termo, né, que é o termo de grau 2, né, já que ele aparece. Então o termo de grau 2 eu só tenho esse. Então só vai aparecer ele lá, né, no outro lado, no resultado. Agora vamos para o termo de grau 1. O termo de grau 1, né, ele aparece nos dois polinômios. Então eu vou colocar o x em evidência. Então eu abro parêntese, 8x, que é o que aparece no primeiro polinômio, dividido para x, né, vai dar 8. Então eu coloquei 8 aqui, né? E 12x dividido para x dá 12. Fazendo a relação sinal, mais por mais é mais, né? Pronto. Então vai ficar mais 12. Agora vamos para o termo de grau 0, né? Que é o termo constante. Então só tem o 7 e o 3, então eu já posso colocar 7 mais 3. No próximo passo, a gente vai só fazer as contas, né? 1 menos 5 dá menos 4, né? Repete x ao cubo. Menos 3 repete só fazendo a relação sinal, né? 8 mais 12 dá 20, fazendo a relação sinal fica mais. E 7 mais 3, 10. Terminei o exemplo. Vamos para o próximo. No próximo exemplo aqui, ó, o x ao cubo, claro, pessoal, que a gente pode fazer, né, um pouco mais rápido. Pode fazer sem detalhar tanto, né? Se quiser. Então aqui eu tenho o x ao cubo nesses dois. Então colocando o x ao cubo em evidência, né? Aqui, ó. Então eu abro parênteses, o coeficiente no primeiro polinômio é 1 e no segundo polinômio é menos 5. Então está feito aqui a primeira parcela. Agora mais, né? Vamos agora para o segundo. Então no segundo aqui eu tenho o termo de grau 2. Se ele aparecer, e ele aparece, né? Aparece aqui no terceiro. Eu tenho a soma de dois polinômios. No terceiro polinômio ele aparece. Aqui eu poderia ter colocado só x², que já estava certo. O termo de grau 1, né? Que é o termo da forma x, né? X elevado a 1. Eu só tenho esse, né? Então tá aqui. Termo de grau 0, que é os termos independentes, né? Digamos assim, independentes da variável, né? Então eu tenho 3 termos, então eu associo eles 3 num só parêntese, né? Pronto. Aí no próximo passo eu vou só fazer a conta, tá feito aí, eu deixo para vocês olharem. Subtração é bem parecido com a adição, então a gente vai usufruir do conceito de subtração de números reais, né? Que a gente viu que um número menos outro, ele é definido como sendo o
o primeiro número somado com o oposto do outro, né? Então eu tenho dois números A e B, né? Digamos que eu tenho um par A, vírgula, B. A, vírgula, B. Então como é que eu como é que eu calculo A menos B? Então eu pego o primeiro, né? E somo com o oposto do segundo, conforme está aí, né? Então a gente vai trabalhar com essa definição aqui, só que adequando para polinômios, né? Então vamos lá. Exemplo, eu tenho uma subtração de dois polinômios aqui para calcular. Então, a única diferença em relação ao exemplo anterior é que a gente vai fazer relação sinal agora considerando menos, né? Aqui, né? No o sinal, né? Que tá a operação que eu estou realizando é a operação de subtração. Então, eu vou fazer relação sinal do menos 1 com cada termo do segundo polinômio. Então, eu vou ficar com x ao cubo, né? Eu tenho esses dois termos. Coloco em evidência, dá isso aqui. Então, o coeficiente de x ao cubo no primeiro é 1 e no segundo eu faço relação sinal, menos por menos dá mais. Aí vamos para o próximo. O próximo eu tenho o x ao quadrado, né? Só tem esse. Então, repete lá. Né? Não sei nem por que eu botei esse. Eu coloquei o mais porque eu separei cada termo por mais, né? Para definir o outro polinômio. Então, só aqui, né, é a mesma coisa do que está, né, no primeiro lado da igualdade. O termo de grau 1, eu tenho 8x no primeiro, eu coloquei x em evidência, então 8x dividido para x dá 8, né? Pronto, aí fazendo relação sinal, menos por mais dá menos, eu usei exatamente como a definição diz aqui, eu repeti o mais, né? Então eu repeti o mais aqui e deixei fazer a relação no próximo passo. Então eu repeti eu fiz o menos por mais e dá menos aqui. Poderia ter feito direto, ficaria 8 menos 12. Aí o termo constante, 7 menos 3, né? Tá aqui. Então, no próximo passo, né, já está feita a conta. 1 mais 5, 6. Aqui fazendo a relação sinal dá menos 3. Aqui dá 8 menos 12. E 7 menos 3. Multiplicação agora, pessoal. A multiplicação, o conceito mesmo é um pouquinho mais trabalhoso, mas assim, da forma que foi definido aqui no slide, ou lá no livro, né, que eu estou usando como referência, ele fala o seguinte, que a multiplicação é feita, né, aproveitando, né, fazendo uso das propriedades dos números reais. Né? Eu enfatizei aqui a distributiva, né, e a da potência. Então, seguindo exemplo, tem esse exemplo aqui. Então, qual é a ideia, né? A ideia é usar a propriedade distributiva, né? Pronto, então o 2x ao cubo vai multiplicar cada parcela, fazendo as relações sinais, né, direitinho. Então aqui eu coloquei mais separando cada parcela, né, porque assim está na definição de polinômio, né? É ax, é a nx elevado a n, mais, né, aí o próximo termo, mais o segundo termo e assim por diante. Mas claro que não é obrigatório, viu? Eu coloquei só para explicar. Voltando. Ó, aqui eu fiz a distributiva, né? Passando. Aqui eu fiz a conta, ó, eu usando a propriedade de pegar os termos constantes, né? Colocar no parênteses, só que aqui eu fiz direto, né? Eu poderia ter feito o quê? Poderia ter feito 2 que multiplica menos 5. 2, então ficaria um colchete aqui, né? Então ficaria 2 que multiplica menos 5. Aí fecha o colchete, aí vezes. Aí aqui ia ficar x elevado a 3, que multiplica x elevado a 3. Eu poderia ter feito isso,
mas eu fui um pouco mais direto, né, para ir ficar mais rápido, né, ficar menos texto também. Então, 2 vezes 5 dá menos 10. Pronto. E o segundo termo é o resulta desse produto de potências. Repete a base, são os expoentes. Aí, aqui no segundo termo é análogo, né? É esse aqui. É análogo. Então, 2 vezes 3 dá 6, e x ao cubo vezes x ao quadrado repete o x, que é a base, são os expoentes. E assim, pessoal, nos outros dois, né? 2 vezes 12, 24, né? Passando para o próximo, que já está feita a conta, né? Só somei os expoentes e fiz as relações de sinais, né? Já estava feito também. Então, terminei o exemplo 9. Exemplo 10. Aqui eu vou ter duas distributivas, né? Aqui a gente faz direto, né? Mas eu não fiz direto, eu fiz mais devagar. Eu peguei o 3x ao quadrado e multipliquei cada parcela. E coloquei no colchete, né? Nesse primeiro colchete aqui, ó. Então, ó, 3x ao quadrado que multiplica x ao cubo, é esse aqui. Aí, 3x ao quadrado que multiplica menos 2x, é esse outro. E 3x quadrado que multiplica menos 3 é esse aqui. Analogamente, eu fiz com o 2x. Fiz, coloquei no segundo colchete aqui, né? Separado por esse mais, né? Então, dando continuidade, ó. Aí eu fiz agora a mesma coisa que eu fiz no exemplo anterior, só que agora tem dois colchetes para fazer essas contas, né? Mas a ideia é a mesma. Então, por exemplo, nesse primeiro termo aqui, né? O termo, os coeficientes dos termos que estão entre parênteses, né? É 3 e 1. Então, quando fizer o produto, dá 3. E quando faz o produto das potências de x, né, repete a base, são os expoentes. E assim eu fiz com cada parcela, né? Então, o resultado do primeiro colchete e o resultado do segundo colchete. E no próximo passo, né? Qual é a diferença? Pronto. No próximo passo, eu só somei os expoentes. E, por fim, aí agora eu realizei a soma dos dois polinômios. Então, o termo de grau 5 tem esse e não tem mais nenhum, então tem que ser ele. Termos de grau 4 tem algum? Vamos olhar. Tem esse aqui, ó, né? Que é 2x à quarta. Então só tem ele, então tem que dar ele. Termo de grau 3, né? Termos de grau 3 tem algum? Tem esse, tem mais algum? Não, então tem que ser ele, né? É o único. Termos de grau 2 tem esse aqui, ó, e tem esse aqui. Então a gente tem que somar eles dois. Coloca o x ao quadrado em evidência e multiplica, desculpa, é somar, né? E soma os coeficientes. Então, menos 4, menos 9 menos 4 dá quanto? Menos 13. E termo de grau 1, tem algum? Tem esse, né? Tem mais? Não tenho. Procurando não tem, então repete. Termos de grau 0, que são os termos independentes, né? Que não aparece multiplicando a variável x. Tem algum? Não tem. Então, não aparece no resultado. Então, termina aí o exemplo 10. Aí agora vem a fatoração de polinômios. Então, vamos ver o conceito. Então, fatorar polinômios, né, corresponde ao processo inverso do uso das leis de distributividade da multiplicação. Então, esse é o conceito que ele apresenta, né? Então, é isso aqui. Aí, ó, vem uma observação que é essa aqui, ó. Todo polinômio ele pode ser escrito na forma p vezes 1. P igual a p vezes 1, né? Porque todo polinômio, no fim das contas, né? Quando a gente substitui a variável, né? Por algum número, ela vai resultar, né, no número, né? Então, como todo número pode ser escrito como ele mesmo vezes 1, então o polinômio também.
Aí o polinômio que, assim, essa fatoração aqui, ela é chamada de fatoração trivial. E o polinômio que admite apenas a fatoração trivial é denominado polinômio primo. Quando ele admite apenas a fatoração trivial. Então, um exemplo de polinômio primo. Exemplo de polinômio primo é o polinômio 1 negativo, deixa eu ver, 1. 1 mais x ao quadrado, né? Então, vocês já conhecem, eu acredito, né? Já deve ter visto a equação de segundo grau, né? Então, né, quando a gente vai resolver uma equação de segundo grau, né? A gente faz da seguinte forma, né? 1 mais, vou trabalhar com esse exemplo aqui. 1 mais x ao quadrado igual a 0. Então, a gente tem o coeficiente a, né? Que é o coeficiente de x ao quadrado, que no caso é 1. A gente tem o coeficiente b, que é o coeficiente do termo de grau 1, né? Que é o coeficiente de x elevado a 1, que no caso, como não aparece, é 0, né? E a gente tem o C, né, que é igual ao termo independente, que é o 1. Aí a gente calcula o delta, né, que é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, o delta da gente vai dar o quê? Vai dar b ao quadrado é 0, né? Aí menos, aí 4ac. Então, 4 que multiplica 1, que multiplica 1. Então, o delta dá menos 4. Né? Apagando aqui, né? Mas quando fizer a conta aqui, quando a gente fizer a conta aqui, vai dar menos 4. Então, eu vou apagar aqui. Então, já que o delta é menos 4, ele é negativo, né? Toda vez que o delta é negativo, o polinômio de segundo grau não admite solução real. Ele não tem solução real. Por quê? Né? Porque a solução é essa aqui, né? Já fazendo a introduçãozinha à equação do segundo grau aqui, é menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 que multiplica a, né? Então, como delta é negativo, então a gente teria aqui a raiz quadrada de um número negativo, né? Que a gente já viu que não existe, né? A gente definiu no vídeo anterior, né? Que a raiz enésima, quando o expoente for par, só se define para quando o número, né, que a gente está calculando a raiz enésima for maior ou igual a 0. No caso aqui o delta, né? Com o delta negativo, então não está definido. Então, esse polinômio aqui, ele não pode ser fatorado. É claro, estou falando dos números reais. Nos complexos ele pode, mas nos reais não pode. Então, passando para o próximo textinho aqui, o que a gente tem? Fala das técnicas que a gente usa para trabalhar com a fatoração. Então, a gente pode colocar fatores em comuns, pode fatorar por agrupamento, pode tentar reverter usando a propriedade distributiva e pode usar os produtos notáveis que a gente já viu em outro vídeo. Aí tem alguns exemplos. Deixa eu ver se esse exemplo aqui já está resolvido. Colocando em evidência um fator monomial comum, ou um monômio, né? Então, observe, né, que esse termo aqui, os três termos, né, do polinômio que está do lado esquerdo, eles são, eles têm grau maior ou igual a 3. Então, o x elevado a 3 pode ser colocado em evidência. E também eles têm
os coeficientes são todos múltiplos de 3, né? Eu tenho 3, eu tenho 24, que é menos 24, que é menos 8 vezes 3, e eu tenho 12, que é 4 vezes 3. Então, eu posso colocar o 3 em evidência. Pronto, então é só fazer agora o seguinte, né? Pegar, né, o primeiro termo, dividir por 3x elevado a 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1. Então, 1 vezes qualquer número é qualquer número. Então, não vou colocar o 1. Se quiser colocar, aí no próximo passo vai ter que... Teria que fazer mais um passo, né? Ficaria x quadrado, né? Aí, no próximo termo, eu tenho menos 24x ao quadrado, menos 24x à quarta, menos 24x à quarta. Então, eu pego menos 24, divido por 3, dá menos 8, né? E o x à quarta dividido por x. Então, só para relembrar aqui, eu tenho x à quarta dividido para x. Como é que a gente simplifica essa fração? Então, a gente simplifica, né, da seguinte maneira. Repete, né, a base, já que as potências, as bases são iguais, né, são potências com a mesma base, e é uma divisão. Então, a gente pega o expoente do numerador, né, subtrai do expoente do denominador, né? Então, vai dar exatamente x elevado a 3, né? Só que eu errei aqui, né? Porque não era isso que eu queria fazer. O que eu queria fazer era... eu vou apagar aqui porque não era o objetivo. Vamos lá. O objetivo era dividir por x elevado a 3. Por quê? Porque é essa potência dividido para essa aqui. Então, repete o x e faz 4 menos 3, né? Que é o expoente do numerador menos o expoente do denominador. Então, dá x elevado a 1, que é x. Pronto, então é isso aí. Por isso que ficou só x, né? E o último termo aqui, dividido, né? Por 3x ao cubo. Então, 12 dividido por 3 dá 4, né? E x ao cubo dividido por x ao cubo dá 1. 4 vezes 1 é 4. Então, sempre ter cuidado com as relações de sinais, né? Então, a gente tem... Deixa eu só apagar esse negócio aqui. A gente tem mais por mais dá mais, né? No primeiro fator. Menos por mais dá menos na segunda parcela. E mais por mais dá mais na terceira. Próximo exemplo. Colocando agora em evidência um fator não monomial. Então, um fator binomial, por exemplo, que é o caso. Então, vamos olhar para os termos que aparecem aí. Eu tenho aqui, ó, uma soma, né, de dois polinômios. Esses polinômios, eles aparecem como resultado de um produto, né? Esse primeiro aqui, ele é o produto de de três polinômios. Um polinômio constante, um polinômio elevado a 4 e um polinômio elevado a 3, né? Então, aqui eu tenho outra expressão. Só que tem um mais, né, separando, né, esses dois polinômios. Então, o primeiro polinômio está fatorado e o segundo está fatorado também. Então, a gente pode simplificar essa expressão. Vamos ver o que a gente pode fazer. Então, observando, os termos dentro dos parênteses, aqui, ó, eu tenho x quadrado menos 1 e x quadrado menos 1. Então, dentro do parêntese é igual, né? E esse segundo fator aqui é 3x mais 1, que também é igual do segundo polinômio. Então, vamos olhar agora para os graus, né? A gente pode colocar eles em evidência. Agora vamos olhar os graus. Qual é o grau mínimo, né, desse fator, dessa potência, dessas duas potências? O grau mínimo é 3. Então, a gente
coloque em evidência x ao quadrado menos 1 embaixo, né? X quadrado menos 1 elevado a 3, que é o que está aqui, ó. Vamos olhar para o próximo agora. Então, no próximo, o que a gente tem? Qual é o expoente mínimo, né, desses dois fatores, dessas duas potências? É 3. Então, a gente coloca novamente 3x mais 1 elevado a 3 em evidência. Observe que nos dois, né, a gente pegou sempre o expoente mínimo. Vamos ver agora como é que a gente continua. Então, eu pego esse primeiro polinômio aqui e vou dividir por esse produto aqui. Ainda tem, né, as constantes, né, que elas são múltiplas de 4. Aí colocou 4 em evidência. Então, vamos ver. 12 dividido por 4. 3, né? X ao quadrado menos 1 está elevado a 4. Quando eu divido, né, por x quadrado menos 1 elevado a 3, o resultado vai ficar elevado a 1. Tá aqui. Aí quando eu pego essa outra aqui, né, que está elevada a 3, e divido, né, por ela mesma, tem que dar 1. Aí só é observar agora o sinal. Deixa eu ver se eu me equivoquei aqui na hora de digitar. Vamos ver. Aqui é mais, né? Aqui está correto, né? Eu vou fazer manual aqui, aí a gente compara. Então a gente tem esse termo todinho aqui, tá correto. Então vai ficar igual a 4 x ao quadrado menos 1. Só colocar os parênteses, né? Isso aqui é elevado a 3, aí vezes, né? O próximo aqui é 3x mais 1, elevado a 3. Aí eu vou abrir aqui um colchete e vamos ver se coincide com o que está lá. Então eu pego esse primeiro termo todinho aqui e divido. Então, 12 dividido por 4, 3. Essa potência com expoente 4, né? Quando eu divido por essa aqui, então vai ficar elevado a 1. Então é exatamente o que tem lá. Então fica x ao quadrado menos 1, né? Elevado a 1. Aí por isso que não colocou 1 no expoente aqui. Quando eu pego essa outra, 3x mais 1 elevado a 3, e divido por essa, né, vai se cancelar, então não precisa colocar. Ficaria aqui vezes 1, né? Então, nem colocou no expoente e nem colocou no produto, né? Porque nos dois casos não vai alterar. Agora, vamos fazer relação de sinal, né? Colocar o símbolo aqui de mais, né? Porque é o que aparece aqui, né? Quando eu pego esse termo todinho e divido por esse aqui, então vai fazer mais por mais dá mais. Deixa eu limpar essa bagunça aqui, só essa aqui. Vou fazer aqui embaixo. Fazer aqui embaixo a outra parcela. Então eu vou ter um mais, né? Aí agora, quando eu pego o próximo termo, que é esse aqui, ó, e divido por esse aqui, vamos ver o que dá. Então, 8 dividido por 4, 2, né? Aí vamos lá. Só que tem um x também, né? Esse x, ele não aparece lá. Então, tem que aparecer aqui. Ficaria 8x dividido por 4. Ficaria 8x dividido por 4. Então, dá 2x.
essa potência aqui, dividida por essa aqui, elas são iguais. Então, ficaria 1, né? Então, não precisa nem colocar. Eu estou colocando, mas a gente... depois a gente vê como fica. Essa outra potência de expoente 4 dividido por essa vai ficar elevado a 1. Fica 3x mais 1 elevado a 1. Aí eu fecho o colchete aqui. Pronto, então vamos comparar o que eu obtive e o que está feito aí. Então, o primeiro, né? O primeiro aqui dá 3x² menos 1 elevado a 1 vezes 1. Então tá ok, né? Então, certo. O segundo, 2x vezes 1 dá 2x, e o outro é 3x mais 1 elevado a 1, tá certo. Então eu posso agora apagar, posso ir para o próximo. Então no próximo, o que ele faz? Só faz a conta dentro desse colchete aqui, ó. Então vamos lá. Ele desenvolve, eu já fiz tudo direto aqui. Ele fez essa distributiva, né? É 3 que multiplica... É 3 que multiplica x² e 3 que multiplica menos 1, e depois ele multiplica essa aqui. Então, primeiro vai ficar o quê? 3x², depois menos 3, depois vai ficar o quê? Mais, né? Relação sinal, mais por mais, né? Aí 2x vezes 3x elevado a 1. Então, 2 vezes 3 dá 6, e x que multiplica x dá x². Mais por mais de novo dá mais. Aí 2x vezes 1 dá 2. 2 vezes x, né? Então, eu pego agora esse termo com esse, eu posso somar, dá 9x². O termo de grau 1 é 2x e o termo constante é menos 3, repete. Posso passar para o próximo. Terminou, né? No caso, terminou o exemplo. Aí o exemplo 13. No exemplo 13 é a fatoração por agrupamento. Então, vamos ver como funciona aqui. Ó, observe o seguinte, ó, esse termo aqui, ele é uma potência de x², é uma potência de x multiplicado por uma constante. Esse aqui, ele tem x e tem y, né? Eu vou olhar só para as variáveis. Esse, assim, nos dois primeiros eu posso colocar em evidência o x, né? Colocando o x em evidência, ficaria o quê? O que está lá do outro lado, não vou escrever não. Esse aqui tem x e t, e esse tem x e t. Quando eu coloco o t em evidência, vai ficar t que multiplica uma expressão de x e y, né? Quando eu coloco no primeiro, nesse aqui, quando eu coloco x em evidência, fica x que multiplica uma expressão de x e y. Então, essa é a ideia. Então, eu coloco o x em evidência, aí vamos ver o que a gente obteve como o outro fator, né? Como é que a gente agrupou essas duas, né? Como produto de x por uma expressão polinomial. Então, ó, colocando x em evidência, ficou o quê? 3x² dividido por x dá 3x, mais, né? Aí, 4xy dividido para x vai cancelar o x, fica 4y. E no próximo, vamos ver o que dá. Então, posso colocar o menos t em evidência, né? Ó, porque os dois são negativos. Então, esse primeiro aqui, dividido por menos t, dá 3, né, vezes x. E o outro, dividido por menos t, dá o quê? Então, o menos cancela com... O menos, né, o t cancela com t, fica 4y. Relação sinal, menos por menos dá mais, né? Se quiser ver o que vai ficar aqui no meio, né? Precisa. Pronto. O que a gente pode fazer agora? Ó? Vamos observar para a expressão, observar a expressão que a gente conseguiu chegar. Quando a gente olha para ela, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir que elas têm
o fator em comum, só que é um fator binomial, né? É 3x mais 4y. Então a gente pode botar 3x mais 4y em evidência. Aí a gente vai obter o quê? A primeira parcela dividido por 3x mais 4y dá x, né? E a segunda parcela, que é essa aqui, dividido por 3x mais 4y, vai dar o quê? Vai dar menos t. Por isso que ficou aqui. Pronto. Aí os mais exemplos fica para um outro vídeo. Então termina aqui, só ir para o finalzinho aqui. As referências, né? A referência que eu usei foi novamente o livro de pré-cálculo, né? Da coleção Shaw. Então eu vou cortar o vídeo aqui. Bons estudos, dúvidas me procurem.